Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pela tua igreja. Te agradeço pela tua doce presença nesse lugar. E eu honro, Senhor, a tua presença tem construído aqui. O que o Senhor tem edificado nesse lugar, porque tu és o arquiteto e edificador. E o Senhor escolheu esse tempo para nós construirmos um fundamento. Na verdade, para nós construirmos sobre o firme fundamento. E o Senhor tem nos dado uma unção apostólica e profética para que esse fundamento seja levantado. Eu oro, Pai, para que o Senhor faça brilhar o teu rosto sobre a tua igreja e levante o teu nome, a tua presença, todas as coisas. Eu oro, Pai, para que o Senhor avive as corações, gere fome e sede nesses dias, Pai. Fome e sede de te conhecer, fome e sede das tuas palavras, fome e sede para oração, fome e sede, Senhor, para ir diante de ti, se render diante de ti, ora, dia após dia, sem medo, Pai, mas se aproximando de ti, se tornando parecido contigo, de glória em glória. Oh, eu oro, Pai, para que o Senhor levante os adoradores que te adorarão em espírito e em verdade, e que vão levantar um altar de adoração com a sua própria vida diante da tua presença. Eu oro, Senhor, por homens e mulheres que não vão medir esforços na tua presença, mas entenderão o teu propósito e poderão viver suas próprias vidas, mas para que o teu nome seja glorificado através da dele, através dos sonhos, através das aspirações, através das personalidades, porque o Senhor criou cada um de maneira tão especial. Nós somos a nossa cultura. Oh, Senhor, eu oro para que o Senhor alcance, Pai, os corações dos pequenos e dos grandes. Oh, Pai, ora até o menor, até o bem e derrame avivamento. Eu oro, Pai, por um avivamento. Eu oro por um alinhamento. Eu oro por um chacoalhamento interior, por uma decisão de mudança, por uma decisão de transformação. Eu oro, Pai, para que os corações sejam de fato rendidos, sejam de fato quebrantados. Eu oro, Senhor, para que o Senhor estabeleça o teu nome. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante o teu nome. Eu oro, Senhor, para que a tua paz governe, para que o teu reino se levante. Eu oro para que a tua justiça seja vista, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa, Senhor, possa de fato ter um encontro com a tua presença e ser formado por um relacionamento vivo contigo, Pai. Porque não é estrutura nem organização de igreja que vai produzir vida nas pessoas. Isso pode ser um meio, pelo qual a vida flui, pelo qual a unção flui. Precisamos do essencial, Senhor. E eu peço que o Senhor nos ajude a nunca permitir que a estrutura roube a essência, roube aquilo que é mais importante. Pelo contrário, que possamos encher os nossos corações daquilo que é essencial, daquilo que é importante, daquilo que o Senhor realmente deseja para esse desejo. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai, por tua misericórdia. Oh, Pai, vem com tua bondade e tua graça, de vela, Pai. Ore larabassoro kotoroshera larabase. Chora la dolorovondo ele queria andar larabasso. Eu declaro em cada casa, Pai, encontro, Pai, Senhor. E eu gero agora e já vejo, Senhor, pessoas sendo transformadas e contando testemunhos de que foram transformadas porque tiveram um encontro contigo em suas casas, porque tiveram um encontro contigo no seu dia ordinário. Senhor, por favor, revela-te ao teu povo, para que todos possam estar completamente comprometidos contigo, rendidos, Senhor, à tua presença. Pai, nada do que eu fale, Senhor, pode convencer alguém. Nada do que eu diga, Senhor, não importa a eloquência, não importa os argumentos.
mais um toque da tua glória. Oh Senhor, um vislumbre da tua presença, Pai, pode mudar por completo. Assim como a tua glória tem me glória, Senhor. Assim como ver apenas o cheiro da tua presença tem feito tanto efeito em minha vida. Assim como simplesmente pela manhã e durante o dia e pela noite, poder te perceber de mim. Oh Senhor, partir, Pai. Eu quero liberar, Senhor, fome e sede sobre a vida dos seus irmãos. Fome e sede, fome e sede, fome e sede. Eu quero liberar, Senhor, lágrimas nos olhos. Eu quero liberar, Senhor, sensibilidade ao teu espírito, que a vida deles importe menos que a tua, pois a tua graça é melhor da vida, Senhor. Ajude eles a abrir mão das razões, abrir mão, Senhor. Ajude, Senhor, cada um de nós a abrirmos mão das razões, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, Pai. Levanta o teu nome, Senhor. Levanta homens e mulheres comprometidos com o teu reino e com aquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. Dá-nos clareza da visão. Dá-nos clareza da visão, nos ajuda a perceber, Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer e sermos de fato comprometidos com isso. Comprometidos de corpo e alma, tudo em nós comprometido, tudo em nós envolvido. Nós mergulhado naquilo que o Senhor está fazendo, sem medo, tudo em nós completamente rendido, Pai, em nome de Jesus eu oro para que tudo em nós seja rendido, para que os espíritos te ouçam, para que os ouvidos abram, para que a rotina não roube o propósito, para que o peso das decisões não façam a esperança sucumbir. Pai, em nome de Jesus, que haja arrependimento e conversão, para que os que vivem tempos de refrigério na presença do Senhor, igreja, Pai, eu oro que olhos sejam iluminados e todos possam perceber qual é a grandeza da herança da santos na luz, para que todos se vejam com os olhos do Senhor e para que todos vejam uns aos outros com os olhos do Senhor, para que o teu nome seja honrado em todo proceder e em passo a tua mão se movendo, o teu amor se manifestando, a tua glória seja vista em toda a terra. Em nome de Jesus eu oro, Pai, por misericórdia, libera a tua presença, a tua igreja, libera poder, manifesta a tua glória, até que todos te vejam, até que todos te conheçam, até que todos saibam que tu és Deus, não há outro além de ti, e que não há outro que se compara a ti, e que não há outro a quem merece a glória da nossa glória, a completa do nosso ser. Oh Pai, nós nos consagramos a Ti, como pastor dessa casa, Pai, eu me consagro a Ti, e eu consagro, Senhor, todos que fazem parte, Senhor, dessa igreja a Ti, coloque-os no processo que for necessário, mas que todos vivam a profundidade do propósito do Senhor. Oh Pai, como pastor, eu peço perdão pelos pecados, eu peço perdão pelas faltas, pelas desobediências, Pai, pela inconsistência, pela falta de dependência, e eu peço que o Senhor comece a mostrar como devem proceder para correr os seus caminhos, Pai. Revela a tua vontade, os filhos, até que todos estejam no centro do teu querer, vivendo a magnitude do teu propósito,
vivendo tudo aquilo que o Senhor sonhou desde antes da fundação do mundo, vivendo aquilo pelo qual o Senhor os criou, Pai, para a glória do Teu nome, e todos possam ver a manifestação das festas. Quebra o engano, Senhor, quebra o engano, decisões erradas, o engano da ofensa, o engano de achar que deveria estar no lugar que não deveria estar, o engano, Senhor, de se ver menor do que o Senhor, que o Pai quebra os enganos agora, e que o Senhor corrija a mentalidade e capacidade dos teus filhos, que o Senhor corrija, Pai, a mentalidade que se entorpeceu, que se entortou, a mentalidade, Senhor, se tornou contrária ao teu plano. Em nome de Jesus eu oro agora, quebra todas as correntes, todos os grilhões, toda a mentira, todo o engano, em nome de Jesus eu declaro, liberado está a verdade sobre a verdade dos corações, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, por oração sem medida, graça e o fluir da tua fluência, Senhor, que todos possam, Senhor, receber mais graça, mais favor, mais entendimento, mais sabedoria, mais criatividade, mais direção. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, enviarei anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para um sobe que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, ainda vestiu seu atavios. Porquanto tinha dito a Moisés, disse aos filhos de Israel: és um povo de dura cerviz, se por um subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu suba, te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os atavios desde o monte Horebe. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor, buscava a tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à sua porta da tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo ia à coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda do Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltou Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu ser Josué de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheces-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que faças saber neste teu caminho, para que te conheça, graça aos teus olhos, e considera que a é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a presença não vai comigo, não nos faças não neste lugar, pois como há de se saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu: Senhor, farei passar toda a minha sarça diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a face, porquanto nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: mais aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirado a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Não. Essa conversa aqui é uma conversa de Moisés com Deus,
E eu imagino o tamanho da dependência de Moisés com Deus, porque ele entendeu uma coisa muito básica. Sem a presença do Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem a presença do Senhor, nós não podemos ir a lugar algum. E o segredo da presença é o segredo da dependência. E o segredo da dependência é o segredo da plenitude. Sabe, se tem uma coisa que nós precisamos ter claro para nós, é que plenitude fala a respeito da presença de Deus conosco. E como nós precisamos, de fato, valorizar essa presença na nossa vida. Como ter a presença de Deus precisa ser o ponto ápice para a graça que nós recebemos de ter a presença de Deus conosco, ela é extraordinária. E muitas vezes nós passar desapercebido dessa realidade, mas na verdade era isso que movia a igreja primitiva. Foi isso que moveu Jesus enquanto esteve em carne, a presença de Deus. E quando nós de fato entendemos que nós podemos ter falta de qualquer coisa, mas podemos ter a falta da presença. E aí talvez você pense assim, mas Mel, que Deus é onipresente, onde Ele está eu estou, onde eu estou Ele está. Não tem como eu fugir dele. A palavra mesmo diz, para onde fugirei do teu espírito? Se eu subir ao mais alto lugar, lá estás. Se eu descer ao mais profundo, lá estás. Então, do que você está falando? Não tem lugar nenhum que eu vá, que eu possa me esconder da presença de Deus. A presença de Deus sempre está comigo. E aí você entende o seguinte, por mais que a onipresença do Senhor sempre esteja com você, existe uma diferença entre a onipresença do Senhor estar com você e você ser alguém que carrega a presença de Deus com uma consciência correta. Porque, na verdade, o Filho de Deus carrega a presença de Deus, mas o que faz com que essa presença de fato útil na sua vida e ela esteja de fato cumprindo o seu papel, que é fazer no seu interior fluir rios de águas vivas que possam trazer transformação para a vida das pessoas ao seu redor, não é simplesmente você ter a presença de Deus, é você estar tão consciente dessa presença, que agora ela te guia, não mais você se guia, que agora ela é quem te direciona. É você estar tão consciente dessa presença e da importância que ela exerce na sua vida, que Deus pode fazer de você uma morada onde quando Ele quiser se revelar a alguém, você será as mãos, você será os pés, você será aquele que vai conduzir a presença e o encontro das pessoas com essa presença. O desejo de Deus é que nós estejamos tão conscientes da sua presença, que as transformações nos ambientes aconteçam. Quando nós estivermos no ambiente, as coisas vão mudar. Sabe, as manifestações vão acontecer porque nós estamos conscientes da presença de Deus. Porque nós sabemos que nós somos por causa da presença de Deus. E na verdade nós precisamos ter claro por que nossos resultados serão diferentes. Por que a glória de Deus será manifesta. Israel tinha claro, Moisés tinha claro, o que fez com que a água abrisse não era o povo em si, era a presença de Deus. O que fazia com que houvesse coluna de fogo e coluna de nuvem era a presença de Deus. O que trazia o maná era a presença de Deus. O que fazia com que o povo tivesse vitória e fosse um povo separado, um povo escolhido, era a presença de Deus. E Deus tinha uma proposta aqui para Moisés. Fala, Moisés, olha, eu não quero mais subir com esse povo, eu não quero mais ir com esse povo, porque senão eu vou destruir o deserto. Eles são muito incrédulos, eles são muito eles me provocam pela forma como eles continuam tendo o mesmo comportamento, a mesma mentalidade, e isso me provoca. Isso acaba comigo, Moisés. Eu não quero mais andar com esse povo, eu não quero mais guiar vocês. E aí, olha, vocês vão chegar. Eu enviei vocês, e Ele dará vitória contra os inimigos até vocês chegarem à terra prometida, porque eu jurei a Abraão, e por amor de Abraão eu vou cumprir a promessa de levar esse povo para a terra, mas eu não tenho vocês. Moisés, ele roga ao Senhor, ele diz assim, olha, você me disse que me conhece pelo nome, que me chamou pelo nome. Eu rogo que você também disse que achou graça, que eu achei graça aos teus olhos. E se eu realmente achei graça aos teus olhos, não me deixe sozinha. Que essa nação é o teu povo. Não chame esse povo de meu povo, de
ainda é o teu povo. E Moisés se coloca no lugar de intercessão ali pelo povo. Mas Deus queria realmente deixar isso de lado e fazer o povo a partir de outras pessoas, porque na verdade é assim que funciona. Se você não aprende a se dobrar ao plano de Deus, Deus vai fazer as coisas através de outro povo, de outras pessoas. Ele tinha um plano ali para trazer o Messias a partir daquelas pessoas, mas Ele não vai te obrigar a viver uma coisa que você não quer. Se você não quiser, se você render o plano dele, Ele não vai te obrigar a isso. Você vai poder viver a sua vida, a sua maneira, o seu jeito, tendo os seus resultados. E aí você não pode, se você não vive mais aquilo que você ouviu, que você vive. Porque, na verdade, da parte de Deus, a promessa está cumprida. Sabe? E Ele ia cumprir a promessa através de um método diferente do que Ele gostaria, mas de alguma forma ia ser uma forma. E nós precisamos entender isso. Muitas vezes a decisão de partir do que Deus está fazendo é nossa. Nós que precisamos nos posicionar em relação a Deus e sua presença e sua vontade. Nós não podemos reclamar, podemos ficarmos de fora daquilo que Deus está fazendo, quando na verdade nós não nos posicionamos com o coração correto, nós não buscamos a presença, nós não alinhamos o coração, não alinhamos o relacionamento, não alinhamos o relacionamento com os irmãos, não alinhamos a nossa mente, não crescemos em graça, crescemos em amor. Sabe, isso é muito sério. Se tem uma coisa que você precisa fazer, se você deveria colocar um objetivo na sua vida, e é algo que guarda a presença e é algo que guarda a presença em você. Se tem algo que guarda a presença em você, é crescer em amor. Só um instante. Se tem algo que guarda a presença em você e faz com que você mantenha a presença na sua vida, e faz com que você mantenha a glória de Deus viva em você, é você crescer em amor. Sabe, se você não está disposto a crescer em amor, a se tornar alguém maduro, inofendível, se você não estiver disposto a largar a mão das coisas que você leva por tantos anos, como uma necessidade de receber a aprovação das pessoas, o medo da rejeição, o temor dos homens, se você não está disposto a ficar tempo bastante na presença, até que essa presença preencha você e mude você, e chacoalhe você, e transforme você, e coloque para fora tudo aquilo que não tem com o Senhor na sua vida, tudo aquilo que não foi o que Ele escolheu para você viver. Se você não quer investir tempo com Ele, em render-se, em deixar Ele te mudar, você não pode reclamar de ficar de fora daquilo que Ele está desenhando para cada tempo e estação. Porque, na verdade, Ele te escolheu com grande seu. Ele realmente deseja fazer através de nós e que a gente participe daquilo que Ele está fazendo. Mas Ele sempre vai nos chamar para um posicionamento. E eu vou dizer para você, no fundo, o próprio Espírito já te disse o que você precisa melhorar nessa estação. No fundo, você já tem recebido direções e orientações do Espírito Santo. Você só precisa aprender a depender do Espírito dentro de você, para zelar da presença de Deus dentro de você. Você só precisa aprender a caminhar com Deus, a andar com Deus, a viver na presença de Deus. Porque o teu espírito é um espírito aceso. O teu espírito é um espírito conectado ao Espírito de Deus. O teu espírito já sabe todas as coisas que você precisa ser transformado nesse ano. E sabe o que é mais importante e poderoso? É que o Espírito de Deus está te empoderando a viver essa transformação. Ele não te deixa aquém. Sabe, na maioria das vezes o que nós precisamos é apenas realmente nos posicionar para começar a mudança, porque o Espírito de Deus está nos dando poder para viver a transformação. Então nós precisamos acreditar que isso está disponível, que junto da presença de Deus existe graça, e a graça é a habilidade para a perfeição. Graça é poder para ser perfeito, para ser teleios, para ser completo. O Senhor não nos dá graça apenas para perdoar as nossas faltas. Ele nos dá graça para que, se a gente aprender a descansar nele, a ouvi-lo, Ele vai nos conduzir em acerto. E Ele vai te conduzir
você vai acertar. Mas para isso você vai precisar render o coração, você vai precisar se render diante do Senhor. Talvez você pense que é difícil, que é complicado, mas é uma questão de reconhecimento. É quando você reconhece que Ele sabe mais do que você, que Ele é mais do que você, que Ele é bom, que a vontade dEle é melhor do que a sua. É quando você se rende de corpo e alma ao Senhor e entende que tudo é bom, inclusive a correção, inclusive o não. É quando você se rende diante do Senhor e você se apega ao Senhor, e você tem clareza disso. Pode me faltar qualquer coisa, mas não pode me faltar a presença de Deus. Então eu vou tirar na presença. Eu vou prestar atenção na presença. Eu vou ficar na presença. Até que tudo em mim seja a glória de Deus. E até que tudo que vejam em mim seja a face de Deus. Até que eu seja transformado. Até me tornar a imagem, a expressão da glória de Deus. Até eu seja mudado e as pessoas possam ver a manifestação da glória de Deus na glória de vida e através da minha vida. É quando você realmente entende a importância dessa presença. Moisés entendia exatamente. Ele sozinho, ele tinha a capacidade de guiar o povo. Moisés entendia que quem deu autoridade para o falar de forma que trouxesse transformação, mudança, desafiando Faraó, se posicionando à frente de um povo. Moisés sabia que o tamanho da sua insegurança era tão grande sem a presença de Deus. E o que confirmava ele, sabe qual é a graça disso? Justamente isso, sabe? Não são pessoas, são pessoas que buscam levantar. Não são pessoas habilidosas, Deus busca levantar. Porque se ele fosse buscar uma pessoa poderosa e habilidosa, com certeza eu não estaria lá. Talvez vocês possam pensar, mas só eu sei as fraquezas, as faltas, as físicas de mobilidade, as dificuldades cerebrais que eu tenho. Só eu sei as dificuldades emocionais que eu tenho. Eu sei o que eu enfrento e eu sei o que é a presença do que é Deus, que me dá graça para viver um resultado completamente diferente do que qualquer outra, do que podia esperar de mim. Eu louvo a Deus porque Deus continua escolhendo pessoas fracas, que só precisam de um crescimento base, a sua presença, pessoas completamente desprezíveis e improváveis na visão da menininho, o mais baixinho da sua família, o mais franzino, o mais novo e inclusive o rejeitado. E aí nós vemos Deus escolhendo essa pessoa, esse Davi, porque Davi entendia que sem Deus ele não podia nada. Ele também valorizava tanto essa presença, que quando esse aqui ficou, ele não se com a sua coroa, enquanto Saul não ia aparecer para o povo que tinha perdido o prestígio de Deus, e pediu para que Samuel, mesmo depois de que ele já tinha sido rejeitado por Deus, e que Deus não estava a favor dele, ele pediu para que Samuel saísse de mãos dadas com ele, para que o povo achasse que Deus estava de bem com ele. Esse era o caráter de Saul. Mas Davi não, pecou. E quando pecou, ele não se preocupou com a sua coroa. Ele não falou para Deus, olha, não retire a minha coroa, guarde o meu cargo. Ele não estava preocupado com o cargo, ele não estava preocupado com o trono dele, porque ele sabia que ele tinha entregue a ele e Deus tiraria caso ele não estivesse mais preparado para estar. Ele não estava preocupado em guardar a posição dele, ele não estava preocupado com mais nada além da presença de Deus. Sabe, eu vou dizer para você, denominação, estrutura, cargo, título, que isso? Que isso? Reconhecimento humano? O que é isso? Eu não quero ir, não é isso que me atrai, não é isso que faz o meu coração, não é isso que faz meu coração acordar, não é isso que preenche os sonhos, não é isso que se tornou a maior aspiração da minha vida. O meu desejo é do conhecimento da
Deus, como as águas cobrem o mar, e o meu desejo é ver a face do meu noivo, e naquele dia eu entrar e poder ouvir dele: vinde, 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 bendito do meu Pai, entra na alegria do meu Senhor, entre, pode desfrutar agora da eterna, você vai reinar comigo eternamente, porque eu te conheci, porque você andou na minha presença e se tornou perfeito, porque você caminhou comigo em amor, porque eu reconheço o meu amor em você, porque tal como eu sou, você foi nesse mundo, porque você carregou a minha presença, o amor, o meu poder, e as pessoas puderam conhecer o meu amor através da sua vida, porque você se tornou uma expressão desse amor, para que as pessoas pudessem me ver em ti. Entre eu celebro a tua presença, assim como você celebrou a minha presença quando você não podia ver, quando você não podia tocar. Agora você pode ver, agora você pode tocar, porque você creu e bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Eu quero ouvir do Senhor e das palavras da verdade. Eu quero ouvir do Senhor essa realidade como alguém que se comprometeu de tal ponto com a sua presença, e que qualquer proposta, e que qualquer outro desejo, e que qualquer outro anseio, e que qualquer outro sucesso tenha sido como nada, porque eu encontrei a presença de Deus, e isso se tornou o meu desejo, e agora os meus sonhos, os meus anseios, o meu dinheiro, minha vida, o meu tempo, os meus pensamentos estão em viver para Ele, para a glória dEle, para que Ele seja visto, para que Ele seja conhecido. Eu tenho conhecido. E é quando nós compreendemos essa realidade que nós usamos o que realmente importa. É quando nós entendemos a importância da presença de Deus. É quando nós valorizamos essa presença acima de qualquer coisa. Quando nós sabemos que essa presença é a coisa mais preciosa, graciosa e maravilhosa que nós devemos guardar. Quando nós entendemos que a presença é preciosa, nós não colocamos os nossos olhos diante de qualquer coisa. Quando nós entendemos que a presença é preciosa, nós não deixamos que a nossa boca fale qualquer coisa. Nós não deixamos pensamentos ruins fazerem morada na nossa vida. Quando nós entendemos que a presença é mais preciosa do que qualquer coisa, nós não a trocamos por qualquer outro entretenimento. Nós somos feridos de uma sede, uma fome, de ir ao lugar secreto, de ter tempo com o Senhor, de falar com Ele, de chorar na presença dEle, de ouvi-lo, de ser um com Ele, E eu quero profetizar esses dias, serão os dias onde nós vamos ser cheios da consciência de que nós somos um com Ele e que nós podemos manifestar a glória dEle, e as pessoas podem ver a glória através da nossa vida. Que quando nós entrarmos nos ambientes, e os ambientes sejam transformados pela presença dEle. Que quando nós chegarmos a glória junto, porque nós estamos tão cheios da consciência da presença, e nós zelamos tanto para manter isso. Que quando a gente vem ministrar novamente após esses 3 meses, a preocupação não seja com como está o seu instrumento, como está soando sua voz. Que a preocupação não seja se as pessoas vão gostar daquilo que você está fazendo. Que você tenha o seu coração considerando Deus mais que os outros. Sabe, existem 2 tipos de sacerdotes na Bíblia. E eu quero finalizar falando deles. Existem sacerdotes que não guardaram a aliança do Senhor. E porque não guardaram a aliança do Senhor, os filhos de Coré, eles não guardaram a aliança do Senhor, a aliança do Senhor, né? O pai não guardou a aliança, e isso comprometeu toda a geração. Mais para frente, os filhos de Coré, eles tinham um anseio, tanto que eles escreveram o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Guardar em casa, andorinha para si, encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
Eles tinham um desejo de viver algo que eles viviam. O maior anseio da vida deles era viver algo que eles foram impedidos de viver por um erro da ascendência, por um erro daqueles que vieram antes deles. Eles estão, sabe, pagando por isso, mesmo que eles tivessem o coração correto. Infelizmente, a ação deles toda foi comprometida por conta disso. E aí, apenas um anseio, desejo. Por isso que nós precisamos refletir bem que tipo de vida nós temos vivido. E o quanto nós temos de fato guardado a aliança, feito as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ou se nós simplesmente temos vivido da nossa maneira, sem pesar as consequências, sem nem considerar nem qual seja a vontade de Deus. Eu vou dizer para você, as exigências elas aumentam para quem se aprofunda com Ele. Isso é comum e precisa ser. E você precisa, como um privilégio. E as exigências não vêm das pessoas. Se você realmente tem um relacionamento profundo com Deus, Ele mesmo vai trabalhar coisas em você perceber, nossa, por que para mim parece que as coisas são um pouco mais firmes do que para outras pessoas? Outras pessoas conseguem falhar em coisas que eu não posso falhar em paz. Parece que elas conseguem levar de jeito, quando eu consigo fazer isso. Não acho isso ruim, pelo contrário, como um privilégio. Se Deus ainda está contando com você para levar algumas coisas de forma firme, isso significa que Ele tem algo com você particular, que é único, inclusive, que Ele quer fazer em você e através de você. Os filhos de Corá, eles pagando pelo erro do seu pai, porque eles não guardaram a aliança, havia uma aliança a ser guardada, e eles desconsideraram a aliança. A aliança era algo simples, a necessidade de se guardar do vinho. E também a da rebelião do coração. Os únicos que guardaram ainda a aliança são ainda a casa de Zadok. Os da casa de Zadok guardaram a aliança. Eles permaneceram em tudo que o Senhor disse. E teve um momento lá em Ezequiel que Deus deixa claro para eles, olha, nós vamos fazer uma organização aqui. E aqueles que realmente se preocuparam com a minha presença, aqueles que realmente guardaram a minha aliança, aqueles que realmente se preocuparam com a vontade, estes são os levitas e sacerdotes da casa de Zadok. Foi a única casa que manteve-se fiel à minha aliança, e por conta disso, apenas eles servirão a minha mesa, apenas eles entrarão no meu santuário, apenas eles servirão a mim. E quanto aos demais sacerdotes, eles servirão ao povo, eles cuidarão das sarautas, eles servirão ao povo, porque não guardaram a minha aliança. Então eles e a descendência deles vão servir aos homens da casa de Zadok, vão servir. Sabe, eu vejo uma diferença isso na intenção do coração, trazendo para os nossos dias. Porque se você está mais preocupado para os homens, se você está preocupado com como as pessoas vão receber, e eu sou contra a excelência, pelo contrário, eu não sou contra música boa, contra uma boa estrutura de recepção, um bom café, banheiros limpos, eu não sou contra tudo isso, pelo contrário, eu sou muito a favor dessas coisas, eu desejo essas coisas. Eu desejo que a nossa igreja cresça ainda mais, ainda mais, que nós tenhamos os melhores equipamentos, que nós tenhamos o melhor serviço, que nós tenhamos as coisas mais extraordinárias para poder servir o povo, que o povo se sinta bem, que eles se sintam amados, que eles se sintam acolhidos, que seja bom a ponto de qualquer pessoa ouvir e gostar do que está ouvindo. Eu desejo isso, eu quero isso, eu só não troco por aquilo. Eu não troco a presença de Deus por isso. Eu não troco as prioridades por isso. E se for não ter isso, mas ter a presença, eu prefiro a presença. Agora, é muito fácil nós entrarmos em um lugar onde nós nos apegamos a isso, nos esquecemos do que realmente importa. Nós nos apegamos aos modus operandi, à nossa forma, a gente sabe como fazer. Quando o Senhor quer que a gente tenha atenção à presença, sabe o que nós precisamos prestar atenção? Se no momento que você está servindo, que você está considerando, não
de Deus, mas sim tudo aquilo que está acontecendo naquele momento, tem algo errado com o seu coração. Se quando você está servindo na diaconia, você está extremamente preocupado, extremamente ansioso, extremamente pensando em tudo e vendo tudo, como se isso fosse agradar a Deus, eu vou dizer para você, você perdeu a noção do que realmente agrada a Deus. Você pode fazer isso de uma forma relaxada, conectada com Deus, de forma que você está tão com Ele enquanto serve com amor e excelência, que se Ele quiser te dar uma direção no meio do sangue, isso, para você parar aquilo que você está fazendo, ir abraçar alguém, falar com alguém, você consegue estar livre para isso, sua missa consegue ser um receptáculo da presença de Deus e daquilo que Deus quer fazer, e você vai realmente cooperar com o culto. Não pensa que você coopera com o culto sendo uma pessoa ansiosa, pensando em todos os detalhes. Sabe, você precisa aprender a equilibrar isso. Eu não concordo com desleixo, eu não gosto disso, eu acho que não é bom, não é benéfico, não produz pessoas. Mas eu digo para você que eu prefiro um culto onde tem algumas coisas fora do lugar, mas as pessoas estejam os olhos naquilo que realmente importa, do que um culto extremamente alinhado em todas as coisas. E as pessoas não estão prestando atenção na presença de Deus e naquilo que realmente importa. Sabe, por isso que eu digo para você, esses dias são dias de realmente abrir mão de coisas que nós consideramos tão importantes, para focarmos naquilo que é mais importante, mais do que importante e essencial. E aí quando nós voltarmos a prestar atenção naquilo que de fato é importante, mas não é a coisa mais importante, nós vamos conseguir fazer isso com uma leveza de quem sabe que colocou a coisa mais importante no lugar certo. Os filhos de Zadok estavam comprometidos em servir ao Senhor, enquanto os outros sacerdotes estavam comprometidos a fazer as coisas da sua própria maneira. Então Deus teve a visão, olha, os filhos de Zadok servirão ao Senhor porque honram a minha presença. E os demais servirão ao povo. Sabe, é tão terrível isso quando nós deixamos de corresponder ao Senhor para corresponder ao povo. Quando nós de fazer a vontade de Deus para agradar o povo. Quando nós deixamos de fazer conforme o céu deseja, porque o povo quer. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus continua soberano, a presença dele continua sendo a prioridade, aquilo que está acima de todas as coisas. Não pense que não ouve a voz de Deus. Não pense que as pessoas querem é o que Deus quer. Pastor, líder que está me ouvindo, a voz do povo não é de Deus. Deus deu a você uma direção, deu a você uma visão. Se renda ao Senhor, ouça ao Senhor com humildade, sem a necessidade de ser importante. Que Deus vai falar com você, Ele vai te dar direções, e não tenha medo de trazer as direções. Eu não acredito na questão absoluta, eu acredito que pessoas precisam ter o crescimento em conjunto. Eu acredito que várias pessoas conseguem cooperar e ouvir, discernir, de ser julgado, independente se você for um pastor ou não. Mas a responsabilidade de ouvir a direção de Deus e a visão de Deus para a igreja é do pastor que está à frente, é do líder. Deus chamou pessoas para governo, as outras pessoas vão ajudar a orientar, elas vão ajudar a direcionar, vão ajudar a discernir, elas vão ajudar a decidir, mas tem coisas que são inegociáveis. Nós precisamos aprender a andar na essência daquilo que Deus nos deu. Existem coisas que precisam ser colocadas na democracia, mas existem coisas que são inegociáveis. Quando é uma direção clara a você, pastor, seja fiel, seja fiel, não tenha medo, avance, mas tenha certeza que é o Senhor dizendo para você, para que você não caia em enganos, nem mentir, nem. Sabe, o Senhor tem nos chamado, estamos nesse tempo de estarmos comprometidos com a presença de Deus, de estarmos comprometidos com a vontade de Deus, de estarmos comprometidos com o reino de Deus. E nós nos temos com essas temas, com aquilo que realmente importa, nós obtemos essa graça maravilhosa de viver aquilo que o Senhor realmente deseja para nós.
Esses são dias de nós termos sede e fome pela presença mais do que nunca. Esses são dias de nós nos rendermos ao Senhor e desejamos Ele mais do que qualquer outra coisa e mais do que qualquer outra pessoa. Esses são dias onde nós nos rendemos a Ele de todo o nosso coração, para que Ele preencha o nosso espírito. E eu oro para que no nome de Jesus, cada um de nós desse ministério e as pessoas que assistem depois esses vídeos sejam inundados pela doce presença do Senhor e sejam transformados à sua imagem, para a glória de Deus. Aleluia. Amém, queridos. Amém. É isso, nós estamos encerrando por hoje. Amanhã por hoje, vamos entrar aí no 4º dia, amanhã. E eu tenho certeza que será extraordinário. Amém, queridos? Deus abençoe.